tema nessa noite é: um improvável nas mãos de Deus, ele muda história. Senhor, estamos aqui nessa noite porque viemos sedento ouvir a Tua palavra. Senhor, sabemos que antes de colocar aqui a planta dos nossos pés, o Senhor fazia presente, aguardando a cada um de nós. Pai, eu quero neste momento me esconder atrás do Senhor, para que o Senhor possa me usar poderosamente para ministrar a palavra para a Tua igreja nessa noite. É necessário que o Teu vaso diminua, mas o Senhor possa crescer poderosamente em nosso meio. Faz mais uma vez, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Podem tomar o teu assento, aleluia. Um improvável nas mãos de Deus muda história. Um improvável nas mãos de Deus muda história. Nós sabemos que todo reino, ele é composto de 4 pilares. Todo reino tem um rei, todo reino tem um território, todo reino tem leis, todo reino tem súditos. E nós sabemos que o reino de Deus, ele está acima de todas as denominações. O reino de Deus está acima de toda religião. Deus, ele não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é umbanda, Deus não é kardecista, Deus não é testemunho de Jeová, Deus não é igreja do sétimo dia. Não, Deus não é religião. Deus é um Deus que é soberano e está acima de tudo isso. Deus tem o seu reino, e como nós vimos, todo reino tem 4 pilares. Eu quero que você fique bastante atento, que Deus vai falar muito forte no seu coração nessa noite. E os 4 pilares do reino de Deus são: o rei. Quem é o rei? O rei é Jesus. Jesus é o nosso rei. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o soberano. E a Bíblia diz que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Jesus é o Senhor. Este é o nosso rei, o rei Jesus. O reino de Deus tem leis. Quem é a lei? A lei é a palavra. A lei de Deus é a palavra, é o estatuto, é a constituição na qual eu e você, nós devemos caminhar. Não tem como caminhar no reino de Deus sem obediência à lei das Escrituras. Todo reino tem um território. O que é o território? O território sou eu, o território é você. O território não é este prédio na qual nós vamos cultuar ao Senhor, não. O território somos nós. O território é onde você vai, na escola, você está levando o território, é você. Se você for no trabalho, você está levando o território, é você, porque o território é eu, é você, somos nós. Então o território onde você for, você está levando o reino para dentro de você, porque todo o reino existe dentro do território do Senhor, e você é um território. Território é aquele que você toma posse de uma possessão de terra. Então eu e você, o Senhor tem posse de mim, o Senhor tem posse de você, o Senhor tem posse de nós. Todo reino tem os seus súditos. Quem é os súditos? O súdito nada mais são aqueles que seguem o rei, são aqueles que são submissos ao rei, são aqueles que caminham com o rei, sem obrigação, mas caminham com o rei por obediência, caminham com Jesus porque o ama, e não por obrigação, e não por causa de uma religião. E Jesus, orando, ele disse: Pai, venha ao teu reino. Ou seja, o reino de Deus vem sobre nós, e não é eu, e não é você, e não é nós que vamos até o reino. O reino vem sobre nós, e quando somos súditos, obedientes ao Senhor, o reino de Deus, então ele não é visível. Ele não é visível como este mundo. Você vê aí o rei, onde é a hierarquia, você consegue ver o rei, mas no reino de Deus ele não é visível. Não, ele não é visível. O reino de Deus, ele é invisível e habita
dentro de nós, para se tornar visível ao mundo aí fora. Talvez esteja um pouco confuso, né? Mas eu vou clarear um pouquinho para você. Por exemplo, quando você, quando nós nos tornamos filho obediente, que honra o pai, que honra a mãe, então o reino de Deus vem sobre nós. Então é manifestado o reino através da nossa honra ao pai e à mãe. Quando amamos as nossas esposas como Cristo ama a igreja, o reino de Deus se manifesta no casamento. Quando nos casamos, nos tornamos homem de uma mulher só, e a mulher se torna mulher de um homem só, o reino vem sobre o casamento. Isto é o reino que existe dentro de nós. Nós não conseguimos ver, mas ele se torna visível aos olhos da pessoa. Quer ver outro exemplo? Quando eu como pai, quando você como mãe se torna exemplo na criação dos nossos filhos, nos padrões da lei, nos padrões da Bíblia, o reino vem sobre a nossa família. Entenda, o reino é algo invisível que habita dentro de nós para se tornar visível para as pessoas. Estão conseguindo me entender? Isto é o reino. E o reino de Deus vem quando nos submetemos às leis do rei, pois nós somos súditos do rei. Agora eu vou começar a entrar na ministração. Abra comigo uma palavra de Deus no capítulo 9 de Mateus. Porque uma coisa que me impressiona, uma coisa que me intriga, uma coisa que me enche de alegria, é a forma que o rei escolhe os seus súditos para compor o seu reino. A forma que Jesus, como rei, como nosso rei, a forma que ele escolhe os seus súditos para compor o reino, muito me alegra. Você quer ver? Mateus capítulo 9, versículo do 11 ao 13, diz assim. Mateus 9. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam os médicos, os sãos, mas sim os doentes. Próximo. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Próximo. Então vieram a eles e os discípulos, parou aí, filho, obrigado. Olhando para Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo a ser seguido, ele nos fascina, não é verdade? A forma que ele escolheu os seus súditos para fazer parte do reino, para andar com ele. Porque o Senhor Jesus, ele consegue enxergar o que eu e você, o que às vezes nós não conseguimos enxergar. Às vezes eu e você, nós olhamos a aparência. Jesus, ele olha o coração. E vamos ser sinceros, se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, não tivesse nos moldado, nos transformado, com certeza, eu e você, jamais escolheria para andar com nós mesmos, não é verdade? Seja sincero, se não fosse Jesus, nós não escolheríamos a nós mesmos para andar conosco, mas mesmo assim, Ele escolheu você. Mesmo que talvez não fosse Jesus, nós não conseguíamos suportar andar com nós mesmos, se não fosse Jesus, mesmo nós não sendo pessoa suportável, mesmo assim Ele preferiu escolher você. A Bíblia diz que Jesus ceiava com os pecadores, pois a Bíblia diz que Ele não veio para os bons. Jesus não veio para os bons, mas sim para os improváveis, como eu, como você, como nós, como para este bairro, como para esta igreja. Ele veio para os improváveis, porque Jesus sabe que eu e você, que nós, nas mãos dele, nós mudamos histórias. Ele sabe disso. Os fariseus e os religiosos, eles ficaram indignados, eles não queriam aceitar, eles ficaram bravos, indignados. Como pode? Como assim? Como Jesus pode assentar com as pessoas? Como Ele pode assentar com pecadores? Por que será que se Jesus senta com pessoas que não prestam?
Porque ele está sentado na mesa com uma prostituta? Porque Jesus se assenta com um travesti? Porque Jesus se assenta com um maconheiro? Porque Jesus se assenta com pessoas desse tipo? Sabe por que ele se assenta? Porque lá na frente ele vê um pai de família, porque lá na frente ele vê uma mãe de família, porque lá na frente ele vê homens e mulheres cheios da glória de Deus, porque Jesus, ele não é como eu e como você. Jesus, ele consegue enxergar a obra pronta, então ele não vê como nós, e nós somos cheios de apontar o dedo, né? Essa aqui não vai virar nada. Jesus não, ele consegue enxergar a obra pronta. Vou dar um exemplo de homens e mulheres improváveis, que nas mãos de Deus mudaram história. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu quero dar nessa noite é Pedro. Pedro, um homem sanguíneo, um homem que queria resolver tudo no grito, um homem que queria resolver tudo na faca, um homem que queria resolver tudo na espada. E você olhando a palavra, diz a Bíblia que Pedro cortou a orelha de Malco, porque na hora que Malco foi prender Jesus, mas Pedro cortou a orelha não porque ele quis cortar a orelha, não, Pedro errou o alvo. Na verdade, Pedro queria cortar o pescoço. Pedro era sanguíneo, Pedro era sanguinário, ele errou o alvo, queria cortar o pescoço. Só que Jesus vem atrás, consertando o erro de Pedro, porque Jesus sabia que Pedro estava passando por um processo. Este é o nosso Jesus, ele vem consertando as coisas erradas que eu e você, que nós fazemos. Ele derruba muralhas, ele escala montanhas para nos encontrar. Este é o perfil de Deus, de não desistir de mim, de não desistir de vocês. Este é o perfil de nosso Deus, ele nunca vai desistir de nós. Segundo exemplo improvável, Mateus. Mateus era um político parlamentar, Mateus era um homem que com certeza não era querido pelo povo, mas aos olhos humanos era rejeitado por ser político, talvez considerado um ladrão, mas aos olhos de Deus, um improvável. Outro exemplo, Tiago e João. A Bíblia fala que Tiago e João foi pregar numa cidade, e esta cidade não queria ouvir Jesus, não queria dar crédito para a palavra. Sabe que Tiago e João dizem para Jesus: Jesus, eu fui pregar naquela cidade, aquela cidade me rejeitou, aquela cidade não quiseram ouvir o evangelho, aquela cidade não quiseram dar valor para a palavra, aquela cidade não quiseram dar valor para o Senhor. Jesus, por favor, Jesus, manda fogo naquela cidade. Olha que homens violentos, olha que homens vingativos. E João era conhecido como apóstolo do amor, mas neste momento o amor estava bem longe de João, porque João queria se vingar daquele povo. Tomé, um incrédulo, não é verdade? Nós temos costumes de julgar Tomé como incrédulo, olhando para Tomé um incrédulo, um discípulo de Cristo incrédulo, mas Deus não. Deus enxergava para Tomé um homem sincero. Jesus viu em Tomé um homem sincero. Sabe o que agrada o rei? Não é uma boa performance, não. O que agrada o rei é sinceridade do coração. Que eu e você nessa noite possamos estar sinceros no momento que fomos buscar a presença dele. O que agrada o rei é homens que não têm reservas diante do Senhor. O que agrada o rei é um homem que quando vai buscar o Senhor, coloca as claras, coloca a sua vida à mesa, sem reserva. Tomé deu a Deus os seus limites, dizendo a Deus: Deus, eu não acredito realmente que é o Senhor, eu preciso tocar. Sabe que Deus permitiu, que Jesus permitiu? Que ele tocasse na intimidade do rei. Tomé deu a Deus os seus limites, e ele fez adentrar na sua intimidade. Que nessa noite, nós como improvável do Senhor, possamos querer tocar na intimidade do rei. Outro exemplo, Moisés, um homem gago. A Bíblia não fala, mas os estudiosos acreditam que ele era um homem gago, ou seja, um homem com a língua presa. A Bíblia não relata, a Bíblia apenas fala que ele é homem de pesado de línguas. Alguns falam que ele falava muito palavrão. Eu não acredito nessa hipótese não, porque Moisés foi criado como um príncipe.
Então eu acredito que ele deveria ter a língua presa ou deveria ser gago. A Bíblia não relata, apenas fala que é pesado de língua. Mas Jesus escolheu ele, Deus escolheu ele, o homem de fala pesada. Com certeza, se nós olharmos em volta daquela época, tinha homens melhores. Com certeza tinha homens de uma boa dicção. Com certeza tinha homens que falavam bonito. Com certeza tinha homens que tinham uma boa dicção, que sabia pronunciar, que sabia falar em público. Tinha homens que falavam, que tinham um estudo muito melhores que Moisés. Com certeza teriam homens melhores. Poderia até ter pessoas melhores, mas Deus não queria uma voz bonita. Deus queria um coração obediente. Será que tem coração obediente nessa noite? Olhando para o outro improvável, eu não poderia deixar de falar de Raabe. Raabe, uma prostituta. Raabe, uma mulher que vendia o seu corpo por dinheiro. Raabe, que na primeira oportunidade, ela se entrega a tua vida totalmente para Deus. Ela não perdeu a oportunidade. E sabe o que a Bíblia fala? Essa prostituta, uma ex-prostituta, se você olhar lá em Mateus, você for ler em Mateus a genealogia de Jesus, lá está Raabe, uma mulher que vivia uma vida torta, que teve um encontro com o Senhor, e o Senhor colocou uma prostituta na genealogia dele. Este Jesus é magnífico, não é verdade? Ele olha para mim, ele olha para você e fala: eu acredito em cada um de vocês. Jesus, ele é magnífico. Ele não olha como homem. Talvez aos olhos humanos, eu e você não temos significado algum. Talvez aos olhos humanos, a nossa igreja não tem significado algum. Mas aos olhos de Deus, somos o improvável, que na mão dele podemos mudar a história. Creia nisso. Nós podemos mudar a história. Eu não poderia deixar de falar também de Esther. Esther. Talvez muitos de adolescentes, homens ou mulheres que estão aqui hoje, ou que vão me assistir, se deparam a sua vida como de Esther. Esther teve pai. Esther não teve mãe. Esther foi criada órfã. Esther era uma menina órfã. Vamos olhar agora para Esther. Imaginemos agora a vida dessa menina. Imaginemos agora o trauma que essa menina carregava por não ter pai. Imaginemos agora o trauma que essa Esther, essa menininha carregava. Não poderia chegar em casa, falar: benção, pai. Não poderia chegar em casa, dar um abraço apertado no pai, dar um abraço apertado na mãe. Não poderia chegar em casa e não tinha seus pais, não tinha um colo materno, não tinha o conforto, não tinha a proteção de um pai. Imaginemos aqui o trauma, a amargura que essa menina carregava por não ter pais. Talvez eu estou ministrando alguém hoje que carrega esse trauma por não ter pai. Aí Deus, olhando para Esther, levanta uma órfã para ser intercessora do palácio do rei. Com certeza, olhando para a história, poderia ter meninas melhores, poderia ter meninas mais bonitas, poderia ter filhas de pastores tops. Com certeza teria sim pessoas melhores aos olhos humanos. Mas Deus olha para Esther e fala assim: ei, eu escolhi uma órfã, porque sou eu que faço. Eu escolhi uma órfã, porque eu sou o pai dessa menina. Talvez você que está aqui nessa noite possa ser órfã de pai e mãe, mas Deus quer ser o seu pai, e quer te dar um destino profético que só Ele pode dar. Ei, eu não poderia dizer, e Deus diz: é eu que faço. Poderia também falar de Ruth, uma menina, uma mulher viúva, numa terra estrangeira, uma mulher que perdeu cedo o seu marido, e foi embora para a sua sogra, numa terra estrangeira, onde ela não é conhecida. Mas Esther tinha uma aliança. Como é difícil hoje, né? Ter aliança. Hoje as pessoas não querem mais ter uma aliança. Hoje as pessoas abandonam fácil um compromisso contigo, abandonam a sua amizade, abandona o ministério, abandona uma aliança, abandona propósito para viver a vida solo. Mas Ruth não. Ruth teve uma aliança com Noemi. E Ruth, Noemi, onde você for, eu vou contigo,
Porque no início, hoje eu conheço esse Deus de Israel, foi porque você me apresentou. E aonde você for, eu não te apartarei de você. Noemi é uma senhora velha, idosa, não tinha nada de bom para oferecer aos olhos humanos para Ruth. Mas Ruth vai, Ruth chega na terra estrangeira, e Ruth começa a colher as espigas, pelo caminho. E a Bíblia fala que ela deixa de ser uma colhedora de espiga, para se tornar uma das proprietárias da terra. Este é o Deus que você serve, que olha para o improvável como eu e você, e pode se tornar um grande empresário. E Ruth então se torna empresária, pois ela casa com Boaz, e Boaz era parente de Noemi. Infelizmente, muitos de nós erramos muito, sabe, em se tratando de reino de Deus. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 16, verso 6. Abra lá para mim, meu lindo. Samuel 16, verso 6. Estamos em feriado prolongado, talvez muitos estão passeando, ou o tempo da chuva não deixaram vir, mas louvado seja Deus e você que está aqui. 1 Samuel, capítulo 16, verso 6. Diz assim, 1 Samuel 16, 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente, perante o Senhor, o seu ungido. Próximo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atende a Samuel para a sua aparência, não para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Sabe, Samuel aqui na palavra, ele está indo ungir o rei de Israel. Então Samuel, ele sai com uma convicção que ele fala: eu vou ungir o rei de Israel. Então, para eu ungir o rei de Israel, o homem precisa ser grande, o homem precisa ser forte, o homem precisa ter boa aparência, precisaria ser alto, grande não, nem precisaria ser alto, precisaria ser musculoso, pois ele precisava carregar a espada, ele precisava carregar o escudo, e a espada e o escudo eram pesados, então um frangininho, um pequenininho, não ia aguentar carregar. Aos olhos de Samuel precisaria ser assim. Aos olhos de Samuel tinha que ser pessoas fortes, grandes, alto. Aos olhos naturais não poderia ser homem de baixa estatura. Aos olhos humanos, olhando ali para Samuel, eu já tinha sido descartado na primeira instância. Se fosse eu: o que esse pequenininho está fazendo aqui? Sai fora, você não serve. Aos olhos humanos, e eu estou falando, igreja, de Samuel, um profeta que foi levantado por Deus num período de pouca visão. Eu não estou falando de um cristiano que infelizmente vive errando. Não, eu não estou falando, estou falando do profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele erra o alvo. Por que ele erra o alvo? Porque ele julga pela aparência, ele julga pela estatura. Nós, seres humanos, temos a facilidade de enganar pela aparência. Realmente, as aparências enganam. Realmente, a religião tem aparência, porém a Bíblia relata e compara a religião como um sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro morto. Não tem vida, não gera vida nas pessoas. Por isso, eu e você, nós não podemos ficar presos na religiosidade, mas temos que ser presos em Jesus para podermos gerar vidas nas pessoas. Se nós não estivermos presos em Jesus, nós não vamos conseguir gerar vidas nas pessoas. Qualquer um de nós nos enganamos com as pessoas. Samuel se enganou, porém o Espírito Santo não deixa se enganar. Então nessa noite, o Espírito Santo está à procura de improváveis que estejam dispostos a permanecer em suas mãos para mudar a história. Entenda, igreja, o reino está dentro de nós. Quando permitimos Ele trabalhar no nosso caos que existe dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Quando permitimos o Seu Espírito Santo a ensinar a nós ser aquilo que Ele deseja ser, que Ele deseja que sejamos. Quando permitimos ter o caráter de Deus,
quando permitimos perdoar como Ele perdoa, quando permitimos amar como Ele ama, o reino de Deus, aí sim, Ele está dentro de nós. O reino de Deus não tem nada a ver com aparência. Ei, então precisamos parar de se impressionar com coisas que não impressionam a Deus, no nome de Jesus, pois o que impressiona a Deus não é sacrifício, o que impressiona a Deus é a sua misericórdia. O que impressiona a Deus não é sacrifício, o que impressiona a Deus é sua obediência. O que impressiona a Deus não é uma oratória bonita, eu vim aqui pregar palavras bonitas, palavras difíceis. Não, o que impressiona a Deus é uma mulher jogada aos pés nos prantos do Senhor. O que impressiona a Deus não é uma teologia cheia de conhecimento, mas sim um coração derramado na presença dEle. Isso é o que impressiona a Deus. O que chama a atenção de Deus é uma mulher que todos queriam apedrejar porque cometeu adultério, mas Jesus olha para aquela mulher e vê uma mulher que precisava ser curada. Por isso que Ele acredita em você, por isso que Ele não desiste de você, por isso que Ele não desiste de mim, porque Ele olha para dentro de nós, um desejo de querer acertar, mesmo errando na maioria das vezes. Este é o Jesus que nós servimos, e a única forma de impressionar Deus, se é possível, é um coração sincero e contrito diante dEle. É tempo nós como igreja, improvável, amar quem fala mal. É tempo de nós como igreja bendizer quem nos maldiz. É tempo de nós como igreja perdoar quem nos traiu. O Senhor está dizendo: eu quero misericórdia. O que realmente o improvável do Senhor fazemos é o que Ele fez. Sabe, igreja, eu fiz uma lista de pessoas que já subiram neste altar. O Senhor colocou lavando a igreja aqui. O Senhor foi mais de 65 pessoas que me abandonaram. E o Senhor falou: filho, faça o seguinte, coloque no papel o nome de todos, ore por eles e nunca mais fale deles. É o que eu vou fazer. 7 dias. E Deus vai fazer um rebuliço nos improváveis que suportaram o processo que nós estamos passando. Então se prepare. Deus te chamou você porque você é o improvável dele. E agindo assim, entenda, temos os improváveis, faz o que o Senhor fez. Agindo assim, o reino vem, porque o reino de Deus, o que chora é feliz. No reino de Deus, o pobre é rico. No reino de Deus, o último é o primeiro. No reino de Deus, o que serve é o maior. No reino de Deus, não é como dos homens. No reino de Deus, o maior não é o que está aqui, o maior é o que se joga nos pés do Senhor. Este é o maior. Quanto mais no chão, mais maior você fica para o Senhor. Ei, no nome de Jesus, o reino de Deus é para um coração aquebrantado. Igreja do Senhor, como improvável do Senhor, não podemos perder a paixão por Ele. Como improvável do Senhor, não podemos perder a paixão de se emocionar ao ouvir o nome dEle. Como improvável do Senhor, não podemos perder a oportunidade de estar num culto desse e sentir o desejo de ser tocado por Ele. No nome de Jesus, o reino é quem, aleluia. Isto é reino que só os improváveis sabem dar valor. Só os improváveis dão valor a este reino, porque sabe de onde o Senhor o tirou. Somente Ele convenceu em você do pecado, da justiça e do juízo. Somente Ele convenceu você de um lugar que estávamos para que estejamos. Só Ele convence você que é pecador, mas a graça está disponível a trazer você de volta. É Ele que convence você a estender a mão quando você estiver afundando no rio.
É Ele que estende a mão para te trazer de volta. A graça do Senhor está aqui nessa noite, a presença do Senhor está aqui. Igreja, não tem nada a ver com o sermão que estou ministrando nessa noite, não tem nada a ver com o pregador, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. É com Ele. E somente o Espírito Santo mostra. É somente o Espírito Santo mostra que com a força do braço não vamos chegar a lugar nenhum, mas com Ele chegaremos no céu, com Ele chegaremos no lugar mais profundo no coração de Deus. Sabe, igreja, às vezes impressionamos com templos, impressionamos com show, impressionamos com quantidade de seguidores, impressionamos com curtidas, impressionamos com comentário, impressionamos com coisas que não impressiona Deus, impressionamos com teologias expostas. Jesus impressiona com uma adoração espontânea, de uma mulher que a seus pés derrama um perfume caro. O reino de Deus é feito por pessoas improváveis. O reino de Deus é feito por viúvas generosas. O reino de Deus é feito por órfãos obedientes. O reino de Deus é feito por pastores com pouca aparência de pastor. O reino de Deus é feito por reis disfarçados de atalaias. O reino de Deus é feito por pecadores redimidos, perdidos, mas encontrados por Ele. Igreja, Pedro andou com Jesus e com o tempo ele nunca mais cortou a orelha de ninguém. A mulher pecadora nunca mais voltou a pecar. Zaqueu, que defraudava, nunca mais voltou a defraudar ninguém. João, que orou para descer fogo, nunca mais orou para descer fogo em ninguém. Porque quando você anda com Jesus, você começa a mudar tua vida. É Ele que muda. Não é afastando do pecado que você aproxima de Jesus, é aproximando de Jesus que você afasta do pecado. Não é fazendo força para não pecar, mas é fazendo esforço para estar com Ele. Porque quando saímos do lugar para estar com Ele, naturalmente o pecado não vai mais ter força sobre você. Sabe qual é o maior problema? E nós achamos fortão, né? Santarrão, o maioral. Este é o nosso maior problema. Achamos que quando melhor ficamos, mais perto de Deus a gente fica. Mas é o contrário. Quanto mais pecador a gente se sente, mais perto de Deus a gente fica. Quanto mais reconhecemos a nossa maldade, mais Ele nos perdoa naturalmente. E quanto mais Ele nos perdoa naturalmente, eu vou me afastando daquilo que entristece o coração de Deus. Naturalmente, eu vou abandonando as coisas que fazia antes. Isso é naturalmente. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais das coisas erradas você vai se afastando. Tudo naturalmente, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer. É Ele. Precisamos constantemente nos lembrar de onde viemos e o que Ele já fez por nós. Porque quem muito perdoa, perdoado é. Quem muito ama, amado é. Nós não temos direito de perdoar, porque se fomos perdoados, só um improvável nas mãos de Deus muda história e jamais vai esquecer de onde veio. Eu quero terminar perguntando, aleluia, glória a Jesus. Você está disponível realmente ser o improvável usado nas mãos de Deus para mudar a história? Independente qual seja o seu momento, Deus não está preocupado com o seu momento. Talvez você entrou aqui, talvez você fez coisas que entristeceu o coração de Deus. Deus não está preocupado com o seu momento lá atrás. Deus está preocupado com o seu momento agora. Você está disponível realmente, independente qual seja o seu momento, se tornar um improvável na mão de Dele? Se olharmos para a palavra de Gênesis, Apocalipse,
Deus usou improváveis que estavam disponíveis. A Bíblia diz em Filipenses 1:6, quero ler com você. Filipenses 1:6, estou quase terminando. Filipenses 1:6, filho. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Tão certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus. Não tem como fugir dele. Ele já tocou as mãos em você. Ele já começou uma obra em você. Não tem como nós fugirmos dele. Ele já tocou em você. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você? Há esperança. Há esperança para a tua casa, há esperança para a tua família, há esperança para o teu casamento, há esperança para os teus filhos. Ele não nos está nos julgando, mas Ele está nos amando nessa noite. Não importa como você entrou, Ele não te chamou, Ele não quer te julgar nessa noite. Ele quer te amar, Ele quer te abraçar, dizendo assim: eu não vim para o bom, não. Eu não vim para o são, não. Eu vim para o doente, eu vim para o pecador, porque misericórdia eu quero e não sacrifício. Ele simplesmente está aqui nessa noite. Ele quer olhar para mim e para você, para nós nos tornarmos verdadeiramente o improvável nas suas mãos. Não importa se o homem não acredita em você, não importa se a sua família não acredita em você, não importa se os seus amigos não acreditam em você. O que importa é que Ele acredita em cada um que está aqui nessa noite e aqueles que vão me ouvir. Ele acredita em você. O reino de Deus é feito por improváveis que acredita nele. O reino de Deus é feito por improváveis que acredita no seu amor. O reino de Deus é feito por improváveis que o aceitam e o abraçam. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Hoje a nossa busca vai ser um pouco diferente. Hoje não vai ter ninguém orando por você ou com você. Talvez eu toque algumas pessoas, mas nessa noite é o Espírito Santo que vai te ajudar a orar com gemidos inexprimíveis para o Senhor te achar. Quem quer ser achado pelo Senhor nessa noite? Você veio aqui para ter um encontro com Ele. Você não veio aqui para ver o pastor ministrar. Você veio aqui para ter um encontro com Ele, porque é um encontro com Ele que estamos lançados ao destino profético. Ele quer te encontrar nessa noite. Permita Ele te achar, porque o Espírito Santo Ele vai estar aqui para te ajudar com gemidos inexprimíveis para o Senhor te achar. Talvez você vai se levantar, talvez você vai começar a orar, talvez você vai não saber o que dizer, talvez você está se sentindo tão suja, talvez você está se sentindo tão imundo e você não vai saber o que dizer para Ele. Aí o Espírito Santo vai entrar, interceder com você com gemidos inexprimíveis, e quando você perceber, começará a cair uma lágrima nos seus olhos, e vai ver Ele tocando nas suas entranhas. O reino de Deus é para mim, o reino de Deus é para você, o reino de Deus é para nós, os seus improváveis, porque Ele não julga a aparência, Ele julga o coração. Hoje é dia de voltarmos, sentar na mesa com Ele. Hoje é dia, entenda, igreja, sempre vai ter pessoas melhores que nós, sempre vai ter pessoas melhores de nós, sempre vai ter pessoas que preguem muito melhor que eu, e não precisa muita coisa, sempre vai ter pessoas que fazem aquilo que você faz melhor do que você, mas Ele não veio para os melhores, mas sim para os piores, como eu, como você.
como nós. Ele veio por nós, não foi para os melhores. Quantos melhores passou aqui? Quantos? Muito. Mas aqui ficou nós, os improváveis. Por isso eu vou cuidar de cada sementinha que está aqui, porque vocês vão gerar sementinhas. Aleluia. Entenda, hoje Deus quer resgatar tudo que talvez você ache que foi perdido. Busque o Senhor sem reserva. Algumas pessoas serão trazidas de volta para o seu propósito, mesmo que talvez você tenha sido se machucado por causa da religião ou por causa do homem. Entenda, mesmo que talvez te machucaram, mesmo que talvez te machucaram ao extremo, mas entenda uma coisa, no nome de Jesus, o reino nunca saiu de dentro de você, nunca saiu. E o bálsamo de Deus vai passar aqui nesta noite para te curar, te sarar. Você que está me assistindo, Deus abençoe você. Você que vai me assistir, entenda, Deus usa os improváveis, e Deus quer usar você para mudar a história. Deus abençoe você.